Shalom pessoal, aqui quem fala é o professor Marcos. Hoje eu quero dar continuidade ao nosso curso de hebraico completo. E hoje eu quero falar sobre mais um grupo de verbos. Nós vamos falar hoje sobre o grupo Pa'al, construção Pa'al, que no hebraico bíblico é conhecido também como Kal. Então vamos lá. Vamos ver hoje esses verbos apenas no tempo presente. Quando formos estudar o passado, a gente vai falando sobre cada um dos grupos novamente, mostrando como é a formação do tempo passado desses grupos. Vamos lá então, vamos dar uma olhada aqui. Em primeiro lugar, no infinitivo. Eu aconselho que você memorize os verbos no hebraico sempre no infinitivo primeiro. E a partir do infinitivo, então, depois você vai conjugando os verbos. Ok? Vamos dar uma olhada aí na característica desse grupo aí, do grupo Pa'al, no infinitivo. Então, a primeira característica do infinitivo, como em todos os outros grupos, é o lamed. Tá? Então, o lamed é uma característica do verbo no infinitivo no hebraico. Certo? Então, ela vai ter aqui, vai aparecer o lamed. Agora, o que vai marcar realmente esse grupo verbal, vai caracterizá-lo, é essa vogal aqui, ó, a vogal U, antes da terceira consoante do radical do shoresh do verbo. Olha aqui, ó, tá vendo? Aqui eu tenho o radical do verbo. O radical possui 3 letras. Então eu tenho a primeira, a segunda, a terceira. Então o que eu tenho a mais aqui? O lamed, que é característica de qualquer infinitivo, mas o que vai caracterizar esse grupo é esse O aqui. Agora tem que tomar cuidado, porque tem que ser, a última letra não pode ser o Tav. Tá? Se a última letra for o Tav, então nós temos o grupo lamed rei. Tá? O grupo lamed rei não é, na verdade, um grupo, ele é um subgrupo. Você pode ter lamed rei em Pa'al, você pode ter lamed rei em Piel, né? Então, o lamed rei é um subgrupo, mas ele acaba funcionando como um grupo dentro do hebraico moderno. Tá? Então, se terminar com ot, com tav, aí não serve aqui para essa análise que nós estamos fazendo. Tem que ser o o e a última letra não pode ser o tav. Tá, ok? Então, se você tem um verbo que tem a primeira consoante do radical, a segunda, e antes da terceira você tem um o, então esse grupo caracteriza o grupo Pa'al. Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, lirkod, o verbo dançar, lilbosh é o verbo vestir, e lilmod é o verbo aprender, estudar. Ok? Então, característica desse verbo, no infinitivo lamed, e o vav funcionando como o. Vamos dar uma olhada aqui no próximo slide. Olha aqui. Agora eu tenho o verbo conjugado. Tá? Então nós temos as características aqui do tempo presente desse verbo. Então vamos dar uma olhada aqui. Geral, a primeira coisa que a gente vai observar é que quando os verbos desse grupo são conjugados no tempo presente, o que nós observamos que nós temos a vogal O como primeira vogal para todas as pessoas. Olha aqui, ó, sempre mostrando para você o shoresh do verbo, o radical. Ó. O lamed, o mem e o dalet. Tá? Essas são as letras que não podem mudar aqui dentro do verbo, forma o radical do verbo. Então eu tenho o lamed. Então, qual é a vogal que tem logo de cara? Ó? É um O. Olha, lomed, lomedet, lomdim, lomidot. Então sempre o O, esse O aqui é característica do tempo presente. Ok? Isso para todas as pessoas. Olha, masculino singular, o tempo presente tem apenas 4 formas, tá? Uma do masculino singular, uma do feminino singular, lomedet, uma do plural masculino, lomedima, e outra do plural feminino. Tá? Então aqui você pode conjugar eu, tu e ele, aqui eu, tu e ela, que nós, vós e eles, aqui nós, vós e elas. Tempo presente. Okay? Então, a vogal U
é a primeira consoante aí para conjugar o verbo desse grupo pa'al. Vamos dar uma olhada no próximo slide. Olha aí, agora eu tenho aqui o seguinte, a vogal E como segunda vogal para o masculino singular. Então você vai ter sempre essa vogal E aqui, né? Isso nos verbos regulares, evidentemente, algum verbo irregular pode ter alguma mudança. Mas aqui nos verbos regulares você vai ter esse paradigma aí. Lomed, lomed. Então nós temos aqui, ó, vogal O, a primeira, e a segunda, lomed. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo. Se eu fosse conjugar os outros verbos que estão aqui, ó, olha aqui. O que eu vou fazer aqui no caso? Ó, aqui foi o que eu usei, ó, lomed. Então eu vou botar um O aqui, ó, lo, e aqui eu vou botar um E, lovesh. Tá? Lovesh. Esse daguesh vai cair por causa da vogal O, que virá aqui antes. Então fica lovesh, loveshet, lovshin, lovshot. E aqui a mesma coisa, ó. Ó, coloco um O aqui, ro, e um E aqui, roked. Roked, rokedet. Rokdim, rokedot. E para todos os outros verbos também regulares de pa'al, você poderá utilizar essa vogal U e essa vogal E, e você vai conjugar corretamente. Tá? Vamos dar uma olhada aqui agora. Então nós vimos o masculino, né? Vamos dar uma olhada agora no feminino. Ó. O feminino no pa'al, ele vai terminar com esse et. Tá? Então, para todos os verbos regulares, você tem essa terminação et para o feminino singular. Olha aqui, ó. Lo, o O, né? É para todos, né? E aqui você tem o E de novo, mas ó, lomedet. Lomedet, sempre paroxítona, lomedet. Certo? Eu aprendo, tu aprendes, ela aprende. Lomedet. Olha aqui o et no final, as três letras do radical e o et. Mais uma vez, se eu tivesse conjugando os outros verbos, olha aqui, ó. Loveshet, loveshet, rokedet, rokedet, seria o feminino. Então você vai formar o feminino a partir do acréscimo desse et aqui no final. Tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui agora. Como é que fica o plural desse verbo? Olha aqui. Você, no caso do plural masculino, você vai acrescentar im. Ó, im para o final. Olha aqui, im. Olha as letras aqui do radical. O O sempre o segundo, como nós já falamos. O mem e o dalet. Então, olha aqui. Aqui vai ser um shiva mudo. Lomdim. Lomdim. Então, eu tenho terminação im no final. Tá? Mais uma vez, se eu tivesse trabalhando com os outros dois verbos aqui, eu teria, ó, lovshim, lovshim, rokdim, rokdim. Então, é o plural masculino desse verbo do grupo, para os verbos do grupo pa'al. Então, vamos olhar aqui, lomdim, nós aprendemos, vós aprendeis, eles aprendem. E para o feminino, para encerrar, nós temos a terminação ot. Ot, plural feminino. Olha aqui, ó, a mesma coisa do outro, né? Lomidot. Lomidot. Nós aprendemos, vós aprendeis, feminino, elas aprendem. Lomidot. Certo? Mais uma vez, se tivéssemos os outros verbos aqui, olha aqui, rokdot, rokdot, loveshot, loveshot. Okay? E aí então nós temos a formação do tempo presente para os verbos do grupo pa'al, também chamado de grupo kal no hebraico bíblico. Lomed, lomedet, lomdim, lomidot, lovesh, loveshet, lovshim, lovshot, roked, rokedet, rokdim, rokdot. Ok, pessoal? Então nós terminamos aqui
essa nossa lição sobre os verbos do grupo PAL, também chamado de CAL. Se você gostou aí da nossa lição, eu peço que você dê um like aí e, na medida do possível, eu peço também que você compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam aprender o hebraico no nosso curso. Ok, pessoal? Shalom, ulehit raut.